Olá, amigo do canal. Hoje estamos homenageando Dulce Rosalina. Dulce Rosalina estaria hoje completando 90 anos. Estamos aqui com uma pessoa que teve um convívio próximo com ela. Para quem não conhece Dulce Rosalina é a torcedora símbolo do Vasco. Cláudio Aragão, quem é você? Eu sou um escritor de origem nordestina, vivo no Rio há muito tempo, né? Cheguei com 5 anos, tenho 21 livros publicados, e durante um tempo da minha vida, eu resolvi juntar o cordel nordestino com o futebol aqui do Sul Maravilha, né? Então eu resolvi fazer uma coleção chamada A História dos Clubes de Futebol em Literatura de Cordel. Imaginei um repentista contando a história do seu clube em versos, e não como todo mundo faz, né? Eu escolhi sempre um torcedor símbolo de um clube, como se ele fosse um repentista. Quando chegou na vez do Vasco da Gama, eu conhecia já a Dulce, né? Algumas vezes eu ia no Vasco, e eu disse: Dona Dulce, eu vou utilizar o seu nome como narradora da história do Vasco da Gama, nada mais justo. A senhora me autoriza? Ela, inclusive, estava com o filho dela, com o Poncinho. Claro, seu Cláudio, poxa vida, que bacana a sua homenagem e tal. Então, em 98, ano de centenário do Vasco... Oh, bacana, hein? Né, eu fiz a história do Vasco da Gama em literatura de cordel. O grande vascaíno, doutor Pedro Valente, foi quem fez o prefácio, né? Ele era muito meu amigo, trabalhei muito tempo em restaurante. Ele fez o prefácio. E depois, quando veio o Campeonato Mundial Interclubes, o Calçada adquiriu toda a edição para presentear aos estrangeiros. Né? Essa foi a primeira fase. Oh, bacana. Mostra aí o prefácio aí, mostra um pouquinho do livro aí pra gente aí. Isso aqui é o prefácio do Dr. Pedro Valente, que é uma pessoa muito, muito querida na história do Vasco da Gama, né? Chegou a ser até candidato uma vez a presidente, né? Era médico, tinha uma clínica ali em Botafogo. Bacana. Né? E fez um prefácio muito lindo sobre o Vasco da Gama, né? Lembrando o tempo que ele ficava na arquibancada e tudo mais. Depois um estudioso, Ivan Proença, fez um estudo crítico da arte que foi desenvolvido, que a arte é a arte do verso, né? São estrofes, composta toda ela em sextilhas, 6 versos, rima nos versos pares. É como se fosse um repentista. E no caso, a Dulce Rosalina que se transformou numa repentista. Pô, bacana história, belíssima homenagem. Porque a Dulce Rosalina, ela foi presidente da TOV por 20 anos, né? De 56 a 76. Então é uma mulher à frente do nosso tempo, né? Ela deve ser sempre homenageada. Pô, belíssima homenagem sua, o Cláudio. Bela iniciativa. E aí nesse projeto seu aí, como é que foi o seu contato com a Dulce Rosalina? Eu lembro que a gente conversou algumas vezes muito rápido, antes de eu ter a ideia do livro, né? Mas quando eu realmente defini que eu faria o livro, foi uma coisa muito interessante, porque eu saí do Vasco, peguei o ônibus 473, né? Acho que era 473, que na época eu morava em Copacabana, e dentro do ônibus estava ela e o filho, né? Aí eu olhei para trás e falei assim: oi, dona Dulce, que bom lhe encontrar. Ó, agora é o seguinte, agora eu vou escrever um livro sobre o Vasco da Gama, mas a história é essa daqui, eu mostrei o projeto e eu vou usar o seu nome. Aí, como ele disse, ela agradeceu demais e ficou essa homenagem a ela, porque a Dulce, veja que hoje em dia a gente fala muito em empoderamento. Empoderamento. Imagine uma pessoa recém-separada, né? Ela, quando se separou, ela aceitou um convite do Dr. Antônio Soares Calçada, ele próprio Calçada me confidenciou, para liderar a torcida organizada do Vasco da Gama. Olha só, 1956 para 57, uma mulher comandando uma torcida organizada. Ela inventou os papelzinhos picados, as serpentinas, ela deu um colorido diferente, ela botou bateria, né? Botou alegria nisso tudo. Imagina o que ela deve ter ouvido, né? Ela era torcedora da Paz, né? Ela convivia, fazia almoço com todos os outros chefes de torcida, né? Com Tarzan, com Jaime Carvalho, realmente a torcedora número 1, torcedora da Paz, né? Na minha pesquisa aqui, o Cláudio Aragão, ela foi eleita torcedora número 1 do Brasil.
em concurso realizado pela Revista dos Esportes. Poxa, é uma mulher à frente do nosso tempo, né? Essa questão aí. E eu observei também o Brasil, quando jogava no Maracanã, ela apoiava muito o Brasil, recrutando as pessoas para torcer para o Brasil. Ela tem um papel importantíssimo também o Santos de Pelé, quando jogava no Maracanã, a Tove, e homenageando o Santos. Poxa, muito bacana mesmo a história dela. E ela até hoje está presente. Ela estaria hoje completando 90 anos. Você falou comigo, o Cláudio, que o Poncinho, anos depois, te procurou, que ele tinha a ideia de escrever um livro, né, sobre ela. Como é que é isso? Explica pra gente aí. Como essa homenagem repercutiu bastante e a edição acabou, porque o Calçado comprou tudo, aí em 2003 eu fiz a segunda edição da história pela editora Bom Texto, ela não mais existe. O dono da editora, o saudoso LDME, era vascaíno, né? E falou, olha, você tem que atualizar a história do Vasco. Então, tá muito bacana, 2003. Em 2016, eu estava tirando umas férias e eu fui procurado pelo Poncinho, né? Poncinho e Maria de Lourdes, né? Casal filho da dona Dulce. E o Poncinho falou assim, seu Cláudio, a família ficou tão encantada com a sua homenagem à mamãe, por favor, nós estamos vendo um patrocínio, já está certo o patrocínio, o senhor pode escrever um livro contando a história da minha mãe. E eu estava de férias, comecei a fazer 1000 pesquisas, conversar com muitas pessoas, e eu escrevi um livro sobre a Dulce Rosalina, está no original, não foi em verso, foi em prosa, fazendo todo esse levantamento, né, dessa história de luta, porque veja bem, hoje em dia, olha a vergonha, em muitos estados, agora é torcida única. As torcidas, é difícil as famílias ir para um estádio ver um jogo de futebol. Então, como a Dulce Rosalina era importante, ela hoje ficaria muito preocupada com seus 90 anos, né? Então, a Dulce Rosalina era muito importante. Bem, eu fiz o livro, concluí o livro em 2016, mas depois eu perdi o contato com o Poncinho, não consigo falar. Quem souber dele, por gentileza, porque eu fiquei preocupado também, né? Porque o livro está pronto e seria um livro que na época eu falei para ele que tinha tudo a ver com o atual momento, como tem agora. Porque era questão de união, amor ao Brasil, ela, como eu falei, todas as torcidas adoravam ela. Quando vinha torcida de outros lugares, por exemplo, Internacional, ela não deixava que houvesse covardia, entendeu? Poxa. Então é uma pessoa que até hoje, ela é vanguarda. Até hoje, verdade. Essencial. 90 Exatamente. Anos seria essencial. E eu acho pouco homenageada, hein? Verdade. É interessante, Cláudio. Deixa eu ver esse teu livro aqui, esse aqui. Então, esse aqui. Esse livro aqui eu li, ele é excelente. As pessoas, como é que faz para adquirir esse livro aqui? Agora é raridade. Raridade. Mas tem no Mercado Livre, tem. Tem, né? Virtual, que bacana. Ainda tem, que eu andei pesquisando. Eu, por exemplo, Cláudio, eu sou torcedor de rádio. Quer dizer, da época do rádio. E eu via que os locutores da época tinham um carinho muito grande pela Dulce Rosalina. Eu lembro que na década de 70, ouvindo rádio, vários radialistas mandavam um abraço para a torcedora símbolo do Vasco. Um grande abraço para a torcedora símbolo do Vasco, Dulce Rosalina. É à frente do nosso tempo, né? Ela é à frente. Depois ela fundou a Renovascão. E diz uma coisa, você tem alguma foto aí com o Poncinho aí, na época que ele te procurou? Quando nós estávamos fazendo entrevistas, buscando patrocínio, uma das pessoas que a gente procurou para ele arrumar algum patrocínio, alguma ajuda, foi justamente o presidente que convidou ela, né, que a convidou para chefiar. Quem é que está na foto? Antônio Explica Soares aí. Calçada e o Poncinho. Né? O Poncinho, esse é de camisa listrada, né? Igual Ponce de Leão Filho, né? E o do meio, filho Calçada. Do grande Ponce de Leão. Foi um craque da bola, Poxa, ídolo do bacana, Palmeiras, do São Paulo. Foi o cara que fez
primeira partida no Maracanã, seleção de São Paulo e Rio, ele fez 2 gols para a seleção de São Paulo e ele foi criado aqui em Bom Sucesso, né? Poxa, e aí o que está faltando, o Cláudio, para lançar esse livro aí com detalhes sobre a... Eu estou curioso para ler esse livro, porque eu acho que tem detalhes sobre a Dulce Rosalina. Eu mesmo me pergunto, porque ela foi torcedora acima do Vasco por 20 anos, vivia... São Januário era o quintal dela, 365 dias do ano ela ficava ali em São Januário. Ela com 2 filhos, tinha um amor imenso pelo Vasco. O que está faltando para você publicar esse livro aí? Para a gente ler. Olha, só um detalhe, um parêntese, nesse livro, a gente, sobretudo, nós sabemos, quando ela se separou, as pessoas falam, pô, você é jovem, o que está acontecendo? Tal. Aí, não, eu não quero mais casar, não, eu casei com o Vasco. E tem um prefácio nesse livro, esse livro que fez o prefácio, que eu fiz sobre a Dulce, foi a Áurea Meno. O Áurea Meno achava engraçado, ele falou tanta coisa bacana, ele dizia, a única pessoa que eu vi falar com uma estátua, com um busto, aquele é o almirante que está logo na entrada do Vasco. Toda vez que ela chegava, ela falava com ele, e quando ele ia embora, ela falava com ele, ela pedia alguma coisa. Era fato, ela era hipercatólica, muito católica, a Dulce Rosalina. Então, eu acho que outra coisa que é muito importante para preservar a memória dela, entre tantas coisas, ela vendeu as joias dela todinho no Vasco da Gama, porque o pai dela era um comerciante rico. Então ela vendeu as joias todinho ao longo da vida, para quê? Para financiar, para pagar ônibus, para ir torcer pro Vasco. Poxa, não sabia desse detalhe, não. O próprio Poncinho falou, ela vendeu as joias todinha. Caramba! Ou seja, uma pessoa dessa tem que... E o Áurea Meno falava isso. Botaram uma estátua do Romário, mas por que não bota da Dulce Rosalina? Como símbolo da torcedora brasileira, da torcedora da paz, da maior torcedora, torcedora número 1. Então, a Áurea Meno até hoje cobra. Cadê a estátua da Dulce Rosalina? Porque, caramba, é uma história muito longa e eu vi isso tudo. E agora, o que é que está faltando? Isso. O que está faltando alguém despertar e dizer, caramba, símbolo de empoderamento, Dulce Rosalina, uma mulher acima do seu tempo, em 56, chefe, comandando um monte de marmanjo, com autoridade, com carinho, como é próprio da mulher, né? Preocupado com a paz, preocupado com tudo. Tem até uma história, né, que não é segredo, que em 64, né, quando houve a mudança do governo, né, em 64 ela estava com um filho no colo e uma porção de saco com papelzinho picado e tal, e era Vasco e Flamengo, estava lotado. E ela ia entrar e um guarda, né, um guarda muito autoritário, não permitiu e a deteve. Aí prenderam o Dulce, aí o presidente Joaquim Lopes, na época, soube e veio junto com uma galera e falou para o guarda, né? Guarda, olha, tá tudo bem, se a Dulce Rosalina não for solta, o Vasco não entra em campo e está lotado o Maracanã, como é que faz? É sério isso aí mesmo? Isso é real isso aí? Isso aí eu colhi e depois pesquisei. Caramba! Aí foi 2-1 Vasco. Os vascaínos entraram com raiva, né? Foi 2-1 Vasco. Então, porque o guarda tinha dito, nem o Castelo Branco, que era poderoso, nem o Castelo Branco solta. E acabou que a Dulce Rosalina foi solta, né? Poxa, bacana. Agora, só falta uma pessoa de sensibilidade para analisar tudo isso e dizer, vamos lançar um livro, porque eu acho que assim, o Pedrinho ou algum diretor vascaíno vendo essa entrevista vai se sensibilizar e vai te procurar para publicar esse livro aí, que a história dela é muito rica para o Vasco, né? Eu vejo que ela sofreu um acidente também, indo para São Paulo. Ela é extraordinária. Dulce Rosalina, ela está no coração de todos os vascaínos, porque você vê que teve uma homenagem de torcedores símbolo lá, e eles sempre lembram da Dulce Rosalina. O Cláudio, quiser mandar um recado, um abraço aí para os vascaínos aí que estão nos assistindo aí, o que você pode falar para a gente aí? Sobre Dulce Rosalina, para a gente finalizar. Olha, em primeiro lugar, desde que eu tive a ideia de fazer o livro, das inúmeras vezes que eu fui no Vasco, eu fui muito bem recebido. Realmente o Vasco é aquele clube da igualdade mesmo. Do povo, e né? Eu lembro que depois eu publiquei outros livros, né? Outros livros sobre outros clubes do Brasil, inclusive São Paulo. Eu fiz um livro nessa linha homenageando a Dona Elisa, que é a torcedora símbolo do Corinthians, em outros estados, em outros clubes que eu homenageei, isso nunca aconteceu, quer dizer, isso só acontece do Vasco. O que eu quero dizer com isso? Eurico Miranda e Calçada, eu chegava lá, quando estava promovendo o livro, eu chegava lá em dias de jogos, e ele falava assim,
Cláudio, eu falava assim, como é que eu faço para vender os meus livros aqui? Ele abria um portão e falava, Cláudio, vem para cá. Pegava uma mesinha, botava lá. Pô, legal, São Januário bacana. lotado, isso eu estou falando pela primeira vez aqui agora. São Januário lotado, né? E eu botava a mesinha lá e ficava vendendo meus livros. Isso eu nunca vi acontecer em clube nenhum do Brasil e hoje em dia está cada vez pior. Então as reuniões famosas, o Vasta Gama nas segundas-feiras, Dona Miriam era secretária, eu lembro até hoje. Poxa, você estava na sua casa. Veja bem, você estava dentro na sua casa, porém você estava dentro de um clube que é histórico no Brasil, né? Um clube que tem uma história fantástica. E eu pude comprovar em loco, né? Eu pude comprovar indo lá como é que o Vasta Gama é um clube diferente, ele é amável, ele te recebe. Então, baseado nessa amabilidade, é que eu espero que um desses patrocinadores diga, Cláudio, cadê o livro da Dulce? Pô, e vai acontecer, eu tenho certeza. legal. Ô, Cláudio, eu estou sentindo a presença da Dulce Rosalina aqui com a gente. Estou sentindo a presença dela. Olha. Obrigado aí, Cláudio, pela entrevista. E vamos ver se esse livro é publicado aí, que a história é riquíssima. Estou curioso, estou doido para ler esse livro seu aí. Tá bom? Muito obrigado. Então, tchau. Aí, obrigado, hein, Cláudio. Obrigado. Rapaz.